Eles foram projetados para vencer a eternidade, mas acabaram esquecidos ou devorados pelo tempo. De pirâmides que se esfarelam a arranha-céus fantasmas, este vídeo revela os monumentos mais impressionantes que hoje lutam contra o mofo e o abandono. Prepare-se para descobrir segredos que a história tentou esconder. Estes são os 8 monumentos incríveis que foram abandonados às ruínas. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você está nos assistindo. Vamos lá? 8. A Pirâmide de Djoser. Muito antes da Grande Pirâmide de Gizé, muito antes da Esfinge vigiar o deserto e muito antes do Egito virar sinônimo de reis e ouro, existiu um monumento que definiu o futuro da arquitetura por milênios. Estamos falando da Pirâmide de Djoser, localizada na antiga necrópole de Saqqara. Ela surge da areia como uma escadaria gigante para os deuses. Foi a primeiríssima pirâmide, o protótipo, o rascunho original, que despertou a obsessão arquitetônica de um império inteiro. Hoje, ela ainda está de pé, mas está se esfarelando. Ela foi construída no século 27 antes da Era Comum, durante a terceira dinastia, para o faraó Djoser, um rei considerado semidivino já naquela época. Em vez de simplesmente construir uma mastaba, que é aquele túmulo de teto plano, o arquiteto Imhotep teve a ideia genial de empilhar mastabas umas sobre as outras, criando a primeira pirâmide em degraus do mundo. A estrutura final atingiu uma altura de 62 metros e era coberta de calcário branco polido, cercada por um complexo funerário enorme. Mas, 4.700 anos depois, a pirâmide não é mais aquela peça central brilhante da capital real. Rachaduras verticais imensas cortam suas laterais. Partes do núcleo desabaram e, por séculos, ela ficou lá em um silêncio absoluto de deterioração. As tentativas de restauração foram bem bagunçadas e, às vezes, até polêmicas. No início dos anos 2000, os trabalhos foram parados após denúncias de que empreiteiros estavam usando materiais modernos totalmente inadequados, como barras de aço e preenchimento de concreto. Essas técnicas foram criticadas por especialistas que temiam que essa restauração meia-boca danificasse de forma irreversível a pirâmide mais antiga da Terra. Enquanto isso, os andaimes ficaram lá parados e o deserto foi tomando conta. Foi só depois de 2010 que uma restauração mais cuidadosa recomeçou, estabilizando o poço funerário e reforçando o núcleo. Em 2020, alguns progressos foram feitos e a câmara funerária interna foi finalmente reaberta para visitantes. Mesmo assim, a pirâmide continua sendo um monumento sob cerco. De certa forma, a Pirâmide de Djoser é a própria personificação da decadência, uma ideia antiga que ainda é visível, mas que está perdendo sua forma original. Ainda assim, mesmo em ruínas, ela é mais poderosa do que qualquer projeto moderno terminado. É loucura pensar que o rascunho de todas as pirâmides quase foi destruído por quem tentou consertar de qualquer jeito. Às vezes, a melhor intenção sem o conhecimento certo é o pior inimigo da história. 7. A Torre Satorn Unique. Sabe aquele esqueleto de um futuro que nunca chegou? Pois é, a Torre Satorn Unique domina o horizonte de Bangkok desse jeitinho. Imagine um arranha-céu de 49 andares que deveria ser o suprassumo do luxo na capital tailandesa. Hoje, o que sobrou foi um gigante vazio, com janelas estilhaçadas, paredes de concreto tomadas pelo mofo e escadarias que desaparecem na escuridão total. Os moradores locais a chamam carinhosamente, ou nem tanto, de Torre Fantasma. É uma ruína vertical que serve como um monumento gigante ao colapso econômico. O prédio foi a grande aposta de um arquiteto e incorporador famoso nos anos 90, durante o boom imobiliário da Tailândia. A ideia era que ela fosse a irmã gêmea da State Tower, aquela famosa pelo bar no topo que apareceu no filme Se Beber, Não Case 2. Mas aí, em 1997, a crise financeira asiática chegou atropelando tudo. A moeda local despencou, o dinheiro estrangeiro sumiu e mais de 300 grandes projetos de construção em Bangkok pararam de repente. Enquanto a cidade se recuperava e erguia novos prédios brilhantes, a Satorn Unique ficou congelada no tempo, como uma casca cinza e vazia bem no coração da metrópole. A estrutura estava mais de 80% concluída, com andares prontos e elevadores instalados, mas tudo foi largado para trás. As janelas nunca foram colocadas, as paredes ficaram sem pintura e os canos ficaram todos expostos ao tempo. No início dos anos 2000, a galera que ama exploração urbana começou a invadir o lugar, pulando placas de aviso e barricadas só para registrar o que tinha lá dentro. Fotos e vídeos dos andares mais altos começaram a rodar o mundo, e aquelas escadas estreitas com vistas panorâmicas viraram um ímã para quem ama uma adrenalina perigosa.
Em 2014, a história ficou sombria quando um turista sueco foi encontrado morto em um dos andares superiores, o que chocou a mídia e apertou a segurança. Mesmo sendo proibido, o prédio continua atraindo youtubers e caçadores de fantasmas do mundo inteiro. As tentativas de demolir ou reformar o lugar sempre travam em brigas judiciais, dívidas não pagas e burocracia. Já sugeriram até transformar em museu, mas nada sai do papel. E assim, ela segue, não em um deserto isolado, mas no centro de uma das cidades mais movimentadas do planeta. É um monumento ao sonho interrompido, apodrecendo no ar. Ver um gigante de concreto desses parado no meio da cidade é um lembrete visual bem forte de que a economia é muito mais frágil do que a gente gosta de acreditar. 6. O Forte Alexander I. Imagine um lugar que parece ter saído direto de um filme de suspense, flutuando no Golfo da Finlândia como uma coroa enferrujada e esquecida. O Forte Alexander I, que muita gente chama carinhosamente, ou nem tanto, de Forte da Peste, é um dos monumentos mais arrepiantes que você vai conhecer hoje. Ele foi erguido em uma ilha artificial pertinho de São Petersburgo, e embora tenha nascido para ser uma fortaleza militar imponente, ficou famoso mesmo por um motivo bem mais sombrio. Ele se transformou em um laboratório ultra-secreto para pesquisar a peste bubônica. Esse lugar tem uma energia pesada e fascinante. A construção rolou entre os anos de 1838 e 1845, fazendo parte de um plano gigantesco do czar Nicolau I para proteger a capital contra invasões navais. O esforço foi colossal, pois eles montaram tudo sobre uma base de pedras e estacas de madeira no meio do mar. O forte tem um formato oval e mede cerca de 90 metros de comprimento, com 3 níveis que abrigavam canhões, alojamentos e depósitos. No seu auge, o bicho era bravo, com mais de 100 canhões prontos para o combate e 1000 homens vivendo ali dentro. Dá para imaginar o barulho desses tiros ecoando? Mas a história dá uma guinada estranha em 1897, quando o exército deu lugar aos cientistas do Instituto Imperial de Medicina Experimental. Sob o olhar atento de médicos militares, o forte virou o cenário de testes perigosos com a bactéria que causa a peste bubônica e pneumônica. Eles usavam porquinhos da Índia, coelhos, macacos e até cavalos nos experimentos, tudo sob um isolamento rigorosíssimo. Por um tempo, esse foi um dos únicos laboratórios dedicados exclusivamente a isso em toda a Europa, o que rendeu o apelido sinistro que dura até hoje. Era um trabalho de altíssimo risco em pleno mar. Como você deve imaginar, brincar com a peste não termina sempre bem. Existem registros de pelo menos um acidente fatal lá dentro que causou um surto da doença entre os pesquisadores, mas o governo russo, sempre muito discreto, manteve os detalhes trancados a 7 chaves. Com a chegada da Revolução em 1917, o laboratório foi fechado de vez. O forte ainda serviu como base de treinamento naval por um tempinho, mas acabou abandonado e ficou vazio por quase um século. É o tipo de lugar que guarda segredos mortais. Hoje, o que torna esse monumento em decadência algo tão magnético é justamente esse contraste bizarro. Uma fortaleza militar poderosa que virou um laboratório secreto e agora está sendo lentamente devorada pelo tempo e pela natureza. 5. O Monumento Nacional da Escócia. No topo de Calton Hill, vigiando a cidade de Edimburgo, existe uma estrutura que parece estar pela metade. É uma fileira de colunas de pedra gigantescas, esculpidas com perfeição, mas que terminam abruptamente no vazio. Quem visita o lugar pela primeira vez logo pergunta se o prédio está em reforma. Já os moradores locais, com aquele humor ácido, chamam o lugar de a desonra de Edimburgo. Oficialmente, esse deveria ser o Monumento Nacional da Escócia, projetado no início do século XIX para ser o maior orgulho da nação. A ideia era criar uma réplica em tamanho real do Partenon de Atenas para homenagear os soldados escoceses mortos nas guerras napoleônicas. Mas o plano deu errado. Há quase 200 anos, ele continua congelado no fracasso, um sonho clássico que nunca foi concluído. Nos primeiros anos, o progresso da construção foi até que bem constante. As 12 colunas da frente ficaram prontas em 1829, cada uma com cerca de 9 metros de altura e pesando 30 toneladas. A simetria grega impecável dava aos visitantes a sensação de que algo eterno estava nascendo ali. Mas aí, o projeto bateu de frente com um desastre financeiro total. O orçamento inicial foi muito mal calculado e apenas uma pequena parte das doações esperadas realmente apareceu, enquanto os custos não paravam de subir. O governo britânico se recusou a colocar a mão no bolso para ajudar e ainda em 1829 o dinheiro acabou de vez. Faltou planejamento para um sonho tão grande assim. Sem verba, nenhuma parede traseira foi erguida, nem teto, nem esculturas.
Sobrou apenas aquela colunata, orgulhosa, incompleta e sofrendo com a ação do tempo. Mas a verdade é que essa própria decadência deu ao lugar um poder estranho e magnético. Mesmo estando inacabado, o Monumento Nacional se tornou um dos pontos turísticos mais fotografados de Edimburgo. Turistas escalam os degraus, casais posam entre as colunas para fotos de casamento e durante os festivais da cidade, o local vira um palco improvisado. O que antes era chamado de vergonha nacional acabou virando uma espécie de monumento acidental ao fracasso humano. Às vezes o erro acaba virando um acerto visual. Ele é o exemplo perfeito de que a beleza pode estar na imperfeição. No fim das contas, ele ficou icônico do seu jeito. 4. A Pirâmide de Tirana. No coração de Tirana, a capital da Albânia, existe uma estrutura de concreto branco que mais parece uma nave espacial que caiu de bico no chão. Meio escultura, meio bunker e totalmente abandonada, ela vive coberta de grafites e cacos de vidro, manchada de ferrugem e sujeira. É como se o próprio prédio estivesse tentando se enterrar para sumir de vista. Mas não dá para esconder o fato de que este já foi um dos edifícios mais caros e ambiciosos já construídos na Albânia comunista, a Pirâmide de Tirana. Criada originalmente em 1988 como um museu para glorificar a vida do ditador Enver Hoxha, hoje ela é apenas uma curiosidade em ruínas. Ela passou de orgulho nacional a uma verdadeira vergonha pública. A pirâmide foi pensada como um tributo a Hoxha, que governou a Albânia com um punho de ferro de 1944 até sua morte em 1985. Sob o comando dele, o país se tornou uma das nações mais isoladas do planeta, dando as costas para a União Soviética, para o Ocidente e até para a China. Hoxha impôs um stalinismo radical que proibia religião, liberdade de expressão e até empresas privadas. Milhares de albaneses foram enviados para campos de prisioneiros por qualquer sinal de discordância política. O sistema de vigilância era tão pesado que batia de frente com o da Alemanha Oriental e o da Coreia do Norte. Era um regime de medo constante e absoluto. O design do museu era algo bem fora da caixa para a época. Uma superfície de concreto larga e inclinada que subia até um ponto plano, com painéis de vidro triangulares que pareciam clarabóias gigantes. À noite, ele era iluminado por dentro, criando um brilho suave na cidade. Mas o momento da inauguração foi péssimo para os comunistas. Em menos de 2 anos, a cortina de ferro começou a cair por toda a Europa Oriental. O Muro de Berlim caiu, a Romênia derrubou seu ditador e a Albânia explodiu em protestos. Em 1991, o partido ruiu. As estátuas de Hoxha foram derrubadas e seu corpo foi até exumado. A pirâmide foi esvaziada e as portas foram trancadas. No início dos anos 2000, a pirâmide virou o paraíso dos grafiteiros e exploradores urbanos. A água começou a entrar pelos vidros quebrados, inundando o porão, e o mato cresceu entre os degraus de pedra. Muita gente chamava aquilo de uma desgraça arquitetônica, um câncer da ditadura bem no centro da capital. Outros diziam que o lugar tinha virado um símbolo da transição da Albânia, de como o país lida com o seu passado. O governo propôs de tudo: teatro nacional, centro de tecnologia e até shopping. Em 2011, quase autorizaram a demolição, mas o povo protestou para manter o prédio de pé. A história dele agora era outra, bem mais complexa. Até o ano de 2024, as obras de renovação continuavam, mas a pirâmide ainda permanece em grande parte inacessível para o público comum. Em sua decadência, ela reflete a luta de décadas da própria Albânia para encontrar sua identidade e se reconciliar com os anos de isolamento. É um esqueleto de concreto que se recusa a morrer, servindo de lição para as novas gerações. Mesmo que tentem apagar o passado, ele sempre acaba brotando nas rachaduras do cimento. O futuro da pirâmide ainda é incerto, mas marcante. A Pirâmide de Tirana prova que o significado de um prédio pode mudar drasticamente com o tempo, transformando um monumento à opressão em um espaço de resistência e arte. 3. O Monumento da Renascença Africana. Nas colinas de Dakar, a capital do Senegal, existe um monumento tão gigantesco que pode ser visto a quilômetros de distância lá no mar. Com 49 metros de altura, sem contar a base, o Monumento da Renascença Africana é a estátua mais alta de toda a África. Ela mostra um homem musculoso segurando uma criança em um braço e puxando uma mulher para frente com o outro. Os cabelos dela balançam ao vento, enquanto os três apontam para o oeste, sobre o Oceano Atlântico, simbolizando a saída da África de séculos de luta em direção ao futuro. Quando foi inaugurado em 2010, o plano era ser um símbolo máximo da união do continente. Mas, pouco mais de uma década depois, a estátua é um poço de polêmicas e está caindo aos pedaços. É uma ironia triste para um símbolo de renascimento.
O monumento sofre com ferrugem interna, má gestão e uma reação política pesada, principalmente pelo fato amargo de ter sido construído por trabalhadores estrangeiros com dinheiro de fora. Em um país onde quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza, ver partes do metal interno já apodrecendo é revoltante. O que era para ser um símbolo da autodeterminação africana virou uma estátua oca e imensa que está desmoronando por dentro. A ideia nasceu no início dos anos 2000, na cabeça do então presidente. Ele queria que a obra fosse mais que arte, queria um monumento literal à sua visão de uma África moderna e unida. O ego às vezes constrói coisas grandes demais para manter. O projeto foi anunciado em 2006 e a construção começou logo depois, mas as críticas vieram na mesma velocidade. O design de figuras musculosas e estilizadas não foi criado por artistas senegaleses, mas sim por arquitetos da Coreia do Norte. Isso mesmo, contrataram uma empresa norte-coreana para fazer um monumento sobre a liberdade africana. Os artistas locais ficaram furiosos e a União dos Arquitetos do Senegal condenou o projeto. O custo inicial foi de 27 milhões de dólares, mas o valor saltou para quase 70 milhões de dólares, sem contar a manutenção. Para pagar isso, o presidente trocou terras e contratos de mineração com os estrangeiros, uma conta muito alta para o povo pagar. Assim que abriram, os problemas apareceram. Em poucos anos, o elevador começou a pifar e o mirante foi fechado ao público sem nenhuma explicação. O museu lá dentro teve exposições atrasadas, com iluminação péssima e funcionários sem treinamento. Visitantes relataram que a água da chuva inundava as salas, o mofo tomou conta do teto e a ventilação simplesmente parou de funcionar. Em 2014, metade do que foi prometido para o interior do monumento já não podia ser usado. É um descaso total com uma obra tão cara. O luxo por fora esconde o caos por dentro. O pior é a parte estrutural. Em 2017, engenheiros começaram a avisar sobre a corrosão interna. O aço que segura a pele de liga de cobre está oxidando, principalmente nas juntas e vigas de suporte. Manchas de ferrugem apareceram, parafusos se soltaram e rachaduras surgiram nos painéis. Mesmo assim, a estátua ainda atrai turistas por causa do seu tamanho surreal. Crianças tiram fotos na base, mas entrar nela é uma sorte, já que o acesso vive falhando. Como disse um historiador local, o monumento é um sonho vestido de decadência. É o que acontece quando a imagem do poder importa mais que a necessidade das pessoas. O monumento da Renascença africana é um lembrete visual de que grandes projetos sem raízes na realidade local tendem a se tornar cascas vazias. 2. A guerreira monumental que está silenciando. Lá nas planícies onduladas de Volgogrado, na Rússia, ergue-se uma das maiores estátuas já construídas no planeta. É a figura colossal de uma mulher, com uma espada erguida lá no alto, a boca aberta num grito eterno e as vestes balançando como se estivessem presas em uma tempestade de pedra. O nome dela é A Mãe Pátria Convoca ou A Mãe Pátria Chama, um monumento dedicado ao sacrifício, à fúria e à vitória. Ela foi feita para lembrar a Batalha de Stalingrado, um dos momentos mais sangrentos e decisivos de toda a Segunda Guerra Mundial. Com 85 metros de altura, da base até a ponta da espada, ela é maior que a Estátua da Liberdade e tem quase o dobro do tamanho do Cristo Redentor. Nos anos 60, ela era simplesmente a maior do mundo. Mas o problema é que agora, essa gigante está começando a se desfazer aos poucos. É uma soberania que o tempo está tentando derrubar. A estátua foi inaugurada em 1967, fruto da ambição soviética e daquela mania de grandeza da Guerra Fria. Os projetistas não queriam apenas um memorial comum, eles queriam criar uma arquitetura emocional, um movimento congelado de força bruta, onde uma mãe se transforma em uma vingadora. A Batalha de Stalingrado foi o lugar onde mais de 2 milhões de soldados e civis morreram, marcando o recuo nazista na frente oriental. Na mitologia soviética, aquele lugar era o berço do heroísmo russo moderno. A colina onde a estátua foi construída mudou de mãos dezenas de vezes durante a guerra, e milhares de corpos foram enterrados bem ali, debaixo daquele solo. Para levantar essa gigante, os engenheiros tiveram que mover mais de 26 mil metros cúbicos de terra e despejar milhares de toneladas de concreto. O chão ali carrega um peso histórico e físico absurdo. A espada dela, que originalmente era de aço inoxidável, acabou sendo pesada demais e começou a balançar perigosamente com o vento. Em 1972, tiveram que trocar por uma versão mais leve e perfurada, mas isso foi só o começo das dores de cabeça estruturais. O detalhe mais doido é que a estátua foi projetada sem uma estrutura interna de suporte. Ela se segura inteira apenas pela tensão de cabos de aço escondidos lá dentro e pela distribuição de peso da base. Com o passar das décadas, o sistema de impermeabilização falhou.
A chuva, a neve e a condensação começaram a entrar por rachaduras minúsculas no concreto. O ciclo de congelar e descongelar a água lá dentro só aumentou os buracos. Em 2009, descobriram que vários daqueles cabos vitais tinham afrouxado ou arrebentado, e a estátua estava inclinando alguns milímetros por ano. É um gigante que está começando a mancar. Em 2010, o Ministério da Cultura da Rússia tentou uma restauração parcial e instalou sensores para monitorar cada movimento dela. Algumas coisas foram consertadas, mas o problema central continua. Ela não foi feita para durar para sempre. Durante a União Soviética, a Mãe Pátria era o símbolo máximo do sacrifício coletivo. Mas depois de 1991, essa história se fragmentou. Nos anos 90, o dinheiro para manutenção simplesmente sumiu e a estátua foi ofuscada pelo colapso econômico do país. Já nos anos 2000, sob o governo de Vladimir Putin, o Estado voltou a usar a Segunda Guerra como um mito de união, e a estátua voltou a ser útil como uma ferramenta visual de patriotismo. Só que o significado dela já não é mais tão sólido quanto o concreto. O sentido das coisas muda conforme quem conta a história. Hoje em dia, existem propostas para reforçar os cabos internos com fibra de carbono, mas é um processo caríssimo e complicado que exigiria abrir o corpo da estátua. Por enquanto, são apenas soluções temporárias. A única saída definitiva seria reconstruir tudo do zero. Mas quem teria coragem de autorizar isso? E qual seria o custo político? É possível que ela aguente mais um século, mas também é possível que, um dia, um estalo silencioso de aço ou uma tempestade comece o processo de desabamento. E se isso acontecer, não vai ser de repente, vai ser uma rendição lenta, primeiro a espada, depois o braço, até chegar ao chão. A geração que a construiu está morrendo, e o monumento, naquela pose de desafio eterno, está virando apenas parte da paisagem russa. Ela continua gritando, mas parece que cada vez menos gente está parando para ouvir. O silêncio do tempo é mais forte que o grito do aço. A Mãe Pátria é o retrato de um império que tentou congelar sua glória no concreto, esquecendo que até os gigantes precisam de cuidado para não virar pó. 1. O Monumento à Batalha das Nações. Ali nos arredores de Leipzig, na Alemanha, existe algo que vai muito além de uma simples construção. Imagine uma fortaleza de granito e concreto que sobe 91 metros em direção ao céu. É algo tão absurdamente pesado que, acreditem ou não, ela afunda um pouquinho mais na terra a cada ano que passa. É quase como se o chão estivesse cansando de segurar tanto peso. Esse colosso já foi o maior memorial de guerra de toda a Europa, uma homenagem titânica aos soldados que tombaram na Batalha de Leipzig em 1813. Foi um quebra-pau tão violento e que mudou tanto o rumo do mundo que muita gente chama esse evento de o primeiro apocalipse moderno. Mas o tempo é um bicho curioso. No último século, esse prédio enorme, que nasceu para ser o símbolo máximo do orgulho e da União Alemã, acabou se transformando em outra coisa. Hoje, ele parece mais uma catedral assombrada, dedicada a uma glória que o mundo resolveu esquecer. É impressionante como o tempo transforma orgulho em mistério. Para vocês terem uma ideia do tamanho da confusão, a Batalha de Leipzig foi o maior conflito da história europeia até chegar à Primeira Guerra Mundial. Foram 4 dias de uma briga generalizada que reuniu exércitos da Rússia, Prússia, Áustria, Suécia e Saxônia contra o Império Francês de Napoleão Bonaparte. Imagina o caos disso. Mais de 600 mil soldados se enfrentaram ali fora da cidade em outubro de 1813, e o que se viu foi um verdadeiro massacre. Quando a fumaça finalmente baixou, o cenário era desolador. Mais de 100 mil homens estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Foi o golpe mais duro que o reinado de Napoleão já tinha sofrido. Essa vitória da coalizão foi o começo do fim para o domínio francês na Europa. Naquela época, o povo alemão ainda era todo dividido em dezenas de reinos e principados. E eles viram aquela batalha não só como um evento militar, mas como o grito de nascimento de uma nação unida. É aquele momento onde a dor vira união. Aí, em 1898, 85 anos depois da batalha, eles resolveram tirar do papel a construção desse memorial para celebrar tanto o evento quanto o sonho de uma Alemanha unificada e forte. O projeto ficou nas mãos do arquiteto Bruno Schmitz. A obra ficou pronta em 1913 e custou mais de 6 milhões de marcos de ouro. Naquela época, isso era uma montanha de dinheiro, algo astronômico mesmo. Eles usaram basicamente concreto e blocos maciços de granito. O resultado foi esse monumento de 91 metros de altura que domina toda a planície ao redor. A base é cercada por várias valas e espelhos d'água que dão um ar bem dramático. Dentro da câmara da cripta, existe um anel de capacetes colossais que cercam o túmulo simbólico dos soldados desconhecidos.
Acima disso, fica o Salão da Fama, com um teto em cúpula cheio de desenhos de folhas de carvalho e símbolos germânicos. É uma arquitetura que intimida qualquer um de perto. A estrutura toda é pesada demais, passando das 300 mil toneladas, e por isso foi construída sobre uma fundação reforçada especialmente para aguentar o tranco. Mesmo assim, o gigante está cedendo lentamente há um século. Estão aparecendo rachaduras nas paredes que aguentam o peso e a água começou a vazar pela cúpula. No inverno, a água que entra nos poros do concreto congela e se expande, o que acaba despedaçando o monumento de dentro para fora aos poucos. Quando foi inaugurado, em 1913, todo mundo aplaudiu como um marco glorioso do valor militar. O Kaiser Guilherme II estava lá, bandas de metais tocavam e os discursos exaltavam o poder alemão. Mas apenas um ano depois, a Primeira Guerra Mundial estourou, e em poucas décadas, aquele nacionalismo alemão tomou um caminho muito sombrio. Depois de 1945, com a derrota do Terceiro Reich, muitos símbolos foram destruídos, mas esse monumento era grande demais para ser ignorado ou destruído. O tamanho dele foi o que o salvou. Depois da reunificação em 1990, a Alemanha teve que olhar para esse gigante de novo. Ele era politicamente pesado demais para ser celebrado com festa, mas também era enorme demais para ser deixado de lado. Os turistas até aparecem, mas poucos ficam por muito tempo. Quem mora perto passa por ele com indiferença, e as crianças visitam em excursões escolares quase por obrigação. Entre 2003 e 2013, rolou um esforço de restauração para o centenário, mas até hoje, em 2026, várias áreas continuam fechadas. As plataformas de observação lá no topo só podem ser acessadas por escadas bem estreitas e apertadas. Mas o que mais impressiona é o declínio emocional do lugar. As pessoas saem de lá meio confusas. A Batalha de Leipzig, que já foi o símbolo de uma nação, hoje está quase esquecida. O monumento virou um mausoléu sem corpo, um santuário sem fé. O que ele significou um dia está sumindo, como manchas de água em um granito velho. Nada é eterno, nem mesmo as maiores pedras. Qual desses monumentos abandonados mais te impressionou? Escreva o nome da sua cidade nos comentários, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Veja os vídeos que estão aparecendo agora na tela para continuar sua jornada pelo mundo dos mistérios. Até a próxima!